Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou trazer para vocês temas e convidados do universo das iniciativas sociais, nas organizações, nas empresas e na sociedade. E hoje eu tô com uma pessoa que veio de longe para gravar, a Bia Gurgel, direto de Fortaleza, no Ceará. Tá aqui com a gente, captadora, tem uma empresa nessa área. E eu queria te agradecer por você ter arrumado essa brecha aqui para a gente bater esse papo, porque geralmente é virtual o nosso papo. E queria te pedir para você se apresentar. A gente tem, sempre por costume, começar pedindo para o convidado se apresentar, porque a gente sabe que não existe uma graduação específica para se atuar na área social, muito menos para se atuar na captação de recursos. A gente tem alguns cursos em nível de pós-graduação, mas onde a captação de recursos é uma disciplina dentro de muitas outras. Então, queria começar te pedindo para você contar para a gente da onde você veio e como você chegou na captação, Bia. Como eu cheguei aqui, né? Como você chegou aqui? Primeiro, obrigada pelo convite, Raquel. A Raquel é uma colega aí de jornada, de captação de recurso e também de responsabilidade social corporativa, né? Exatamente. Raquel. Gente, é um processo que quando a gente olha para trás, primeiro que eu já tenho 21 anos de carreira. Eu sou formada em comunicação social, né? E eu costumo dizer que a minha trajetória começou na universidade. Porque eu tive excelentes professores e professoras que trouxeram o terceiro setor para dentro da faculdade. Uau, Bia! Foi. Dentro da faculdade, você já teve informações sobre terceiro setor? Tudo que a gente fazia não é comum. na área de comunicação tinha um viés com o terceiro setor. Então, por exemplo, disciplina de assessoria de comunicação, terceiro setor. Nossa, gente, isso é muito bom. Olha que coisa interessante. Então, eu falo que, assim, o meu primeiro contato com o terceiro setor, eu agradeço aos meus professores da Universidade de Fortaleza. Olha, né? só. Edgar, um beijo. Edgar, Fortaleza saindo na frente num curso de comunicação. E era a primeira turma de jornalismo na Universidade de Fortaleza. Olha que bom, muito bom saber tinha disso. Curso na Federal e não tinha ainda não tinha aquele boom, né, das faculdades. Então, tinha a Universidade Federal, tem a Universidade Federal do Ceará e tem a Universidade de Fortaleza, privada. Então, sempre teve curso na Federal. Então, era o segundo curso de jornalismo no estado. Olha que bom. Então, eu sou da primeira turma de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Meu Deus, e a nossa olha turma, isso. Todos os laboratórios, a parte prática, tinham viés de inserir o terceiro setor, até mesmo para ajudar o terceiro setor a desenvolver sua área de comunicação. Que incrível, Bia. Então, não tinha assim, conhecimento disso? Isso é muito bom. Então, assim, meu primeiro contato com o terceiro setor foi assim. Né? Então, por exemplo, eu lembro da gente fazendo planejamento de comunicação e assessoria para o terceiro setor, reportagem, um tema do terceiro setor. Tinha muita temática da infância e da adolescência. Sim, no que nosso é uma temática curso, clássica para o terceiro setor. E no nosso curso. Então, primeiro, esse foi meu primeiro grande start. E olha a importância, então, Isso. né, Bia, de trazer esses temas para a universidade. Porque, Exatamente. de alguma forma, te conquistou. E eu tô falando, Raquel, de 2001, 2002, 2003, 2004. Costumo sempre falar isso porque, gente, era celular Nokia, tá? Não tinha WhatsApp, tinha ICQ, Orkut e estavam... Bia, não fala isso tudo Não. que denuncia a idade. Mas é interessante porque, assim, muito da trajetória, ela também se deve a esse momento de transformação digital. Muito bom. Então, por exemplo, eu lembro que o meu primeiro estágio foi na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, na gestão da Cláudia Leitão. Então, assim, hoje eu trabalho com cultura. E eu sempre falo, gente, meu primeiro estágio em carteira assinada foi com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, na área de comunicação. Ou seja, desde muito cedo na sua formação, você acabou direcionando para o que você faz hoje. Isso. Na área de comunicação. E depois da faculdade? Então, me formo, como muita gente hoje também, né? Com aquele senso, gente, é isso que eu quero? O que é que eu vou fazer da vida? Porque eu fui para redação, não me identifiquei. Com redação, jornalismo impresso. Sim. Não me identifiquei. Sempre gostei muito de rádio, né? De assessoria e de planejamento de comunicação. Então, eu fui trabalhar, principalmente freelancer, com assessoria de comunicação também para o terceiro setor. Olha que bom. Então, costumo dizer que eu comecei a captar sem saber que eu estava captando. Como assim, né?
Bia, como assim? Você começou a captar sem saber. Porque, tô falando em 2005, 2006. A gente da comunicação, muitas vezes, era chamada para escrever os projetos. Texto, né? Texto, compreensão de texto. Então, a gente era convidada a escrever os projetos ali, dentro da instituição. Então, eu escrevia os projetos. Se eu escrevia os projetos, eu montava a apresentação. Então, se eu entendia Ou seja, você já estava alimentando um trabalho de trabalho. captação de É. recursos. E aí eu ia com o presidente da instituição, ou com a coordenação, para as reuniões de pedido de patrocínio, seja com governo, seja com instituições. Então eu ia ali na retaguarda porque eu tinha sido a pessoa que tinha escrito, tinha feito PowerPoint. Claro que a direção tinha noção, né? Porque a gente fazia de acordo com a direção. Mas assim, hoje, olhando para trás, eu entendo que ali eu comecei a ter essa compreensão de projeto, de gestão de projeto, de Ali me formar na prática. você já estava atuando como captadora. Ainda mais indo para as reuniões, enfim. Você já estava atuando como E captadora. é interessante que foi uma época na minha carreira que, assim, a gente era a primeira turma formada de jornalismo, né? Não tinha tanto trabalho no estado do Ceará. E muita gente, assim, foi para o interior, foi também para jornal, impresso, TV, rádio, claro, assessorias de governos, prefeitura e estado. Mas eu fiquei ainda nesse conflito, né, do que eu queria mesmo. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa transversal, multilinguagens, assim. Nunca me identifiquei só na comunicação. Pensei até em fazer administração de direito, mas deixei para lá. Nunca pensava, vou me inscrever no vestibular. Não, vou voltar para a graduação, não. E aí eu fui fazer teoria da comunicação, porque eu sempre gostei de comunicação. Sempre gostei de entender planejamento de comunicação atrelado ao terceiro setor. E aí eu fui cursar uma especialização em teoria da comunicação, né? E aí tem uma situação na minha história que, assim, eu tentei ir para os Estados Unidos para estudar inglês e trabalhar. E eu tive o visto negado. Nossa. E aí não tem como ir, Aí escolhe não outro tem lugar. como ir, vai pra outro... E aí não escolhi outro lugar. Eu fico no Brasil, isso tinha 2 anos de formada. 23, 24 anos. Fico no Brasil e continuo a trabalhar com o terceiro setor. E me aproximo mais do Unicef, que lá a gente tem a agência do Unicef, enfim. E da pauta também da criança e do adolescente. Vou trabalhar com a regional da ABONG, tinha a regional Olha que bom. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, terceira regional. Que legal. E aí Um a abraço, Bong... pessoal da ABONG. Não, mas aí já explica o que é a Bong, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais. Gente, isso, eu tô falando aí 2006, porque é importante, porque hoje a gente tem o nosso marco regulatório do terceiro setor, né? Sim. Hoje tem as OSCs, né? Mas era antes disso. Então, essa trajetória foi me trazendo cada vez mais dentro da temática do terceiro setor. E o que é que acontece na minha formação? Eu sempre quis ir para fora, eu sempre quis entender o mundo. E eu me formei e eu ficava trabalhando para o terceiro setor e trabalhando também para o governo. Porque, assim, gente, a gente tinha 2 empregos para... Ceará, se manter. Até hoje lá em Fortaleza, né? No trabalho de comunicação regulamentado, muita gente contrata assessor por 5 horas, né? Conforme sindicato. Então, de manhã eu estava numa secretaria, trabalhei um tempo na Secretaria do Empreendedorismo do Estado do Ceará. Olha aí. Isso é importante sinalizar, porque aí era a cabeça empreendedora. Por mais que eu estivesse no órgão do Estado, eu circulava muito no mundo do empreendedorismo. E, à tarde, eu ia para a ONG. Segundo trabalho. Então, eu transitava nos dois temas mundos. complementares, né? Atuações complementares, governo e terceiro setor. Mas é interessante a gente pontuar aqui, porque, assim, a minha formação, que eu tô fazendo esse raciocínio, vocês vão entender lá na frente, ela se dá hoje, com a segurança que eu tenho hoje, porque eu transitei entre governos, sem dúvida, estados e empresa, que aí eu vou chegar lá. Então, eu tô aí em 2005, 2006, 2007, querendo ir para fora. Na especialização, eu faço um TCC pensando no meu mestrado. E aí eu fui fazer um mestrado numa área que eu sempre tive uma certa paixão, que é a ajuda humanitária internacional.
Uau! E aí eu falo, teve a tsunami em Que 2005, diversidade, hein, ô Bia? teve a tsunami em 2005, a área cresceu, que nem um boom do ISD agora, tá? Sim. Em 2000, a área cresceu, a temática da área cresceu por conta das tsunamis que houveram, de todo aquele desastre na Ásia. E aí eu vou cursar o mestrado profissional da ONU, o NORA, né? Mestrado profissional em ajuda humanitária internacional. E é onde eu vou para a Europa. E aí eu vou para a Europa, vou para a Espanha, ganho uma bolsa, vou morar na Índia, que eu te contei que eu Meu morei na Deus, Índia. essa pra mim foi novidade, na Índia. Que ótimo Onde eu, isso, para uma vivência até de experiência social, isso é muito bom. isso, eu fui escrever a tese, eu ganhei uma bolsa. Eu falo que a Índia que me escolheu, não fui eu que. Não, a Índia que me escolheu, eu precisava de uma bolsa, eu precisava escrever a tese. E ganhei uma bolsa da União Europeia e tá, tem bolsa, é pra Índia, você vai? Vou. Vou. Eu e mais 3 colegas da mesma turma, né? E foi uma experiência fantástica. Eu falo que eu tenho um quê indiano na minha personalidade, então me identifiquei muito com o país. E claro, né, toda essa vivência social, profissional. Então, assim, eu estava dentro do mestrado de ajuda humanitária, onde eu foquei em desenvolvimento de gestão Muito bom. administrativa de projetos de captação. Eu fui para a Índia, onde eu escrevi uma tese em planejamento de comunicação em desastres. Fui estudar comunicação. E aí, aí escrevo, defendo, e a gente tem o cenário global, que aí eu me formo naquele cenário de catástrofe econômica. Sim. A bolha americana, a bolha europeia, não tem emprego na Europa, não tem emprego em lugar nenhum. E o Brasil estava ali no final do governo Lula, eleição para o governo Dilma, em plena ascensão. E aí eu decido voltar para o Brasil. Quanto tempo você ficou 2 fora anos. entre Europa e Índia? 2 2 anos. anos. E aí eu volto pro Brasil, todo mundo volta, que tem trabalho, tem muito trabalho, volto. Volto a trabalhar. Ah, e nesse métier de freelancer eu trabalhei com muita produção cultural. Gente, ó, eu indico todo mundo trabalhar com produção. Porque produção, você se vira nos 30, nos 50. Você tem que Sim. resolver a coisa imediatamente. Então, eu volto pro Brasil, volto a trabalhar com produção, projeto, prestação de conta, toda a jornada 360. E também volto a fazer assessoria e volto também a ser voluntária do Unicef. Um beijo para todo mundo do Unicef lá no Ceará. Mas aí, depois, né, desse tempo, falo, tá, mas é mais do mesmo, voltei já tem um tempo, o mundo estava ali se ajustando, né, depois da crise econômica. E aí também não foi por uma vontade minha, tá? Eu costumo contar essa história. Não foi assim, eu vou para a Federação das Indústrias. Apareceu, né? Muito, muito influenciada com essa história, até pela minha família. Vai pra FIEC, vai pra FIEC, vai pra FIEC. E aí, eu tava, assim, meio insatisfeita. A gente passa por esses momentos na vida profissional. E, tipo, tá, vamos lá, vamos ver o que é que... Mudar os Vamos mudar horizontes, os e aí você mudou horizontes. realmente, foi para a área de empresa. Aí eu venho para dentro da Federação das Indústrias. E aí, antes de vir para cá podcast, eu tava lembrando de uma atividade que eu fazia assim que eu cheguei, que eu tinha esquecido que eu fazia isso. Olha só, quando eu cheguei na FIEC, eu fui para a presidência, e assim, para a diretoria, e uma das minhas funções era analisar os pedidos de patrocínio. Olha que legal. Quer Mas dizer, porque eu passei você teve pouco essa tempo visão. nisso. Eu passei pouco tempo nisso. E Eu essa visão eu cheguei... acho que é super importante, Bia. Quem é só do terceiro setor, né, e a grande maioria dos trabalhadores do terceiro setor, não tiveram uma passagem por dentro de empresas. Então, a gente olha o patrocinador empresarial ou patrocinador pessoa jurídica, né, ampliando um pouco mais, sem saber muito bem como ele pensa, como ele faz o processo de escolha, o que influencia nas decisões. Então, quando a gente tem essa vivência dos dois lados, a gente tem condições de contribuir muito mais com essas estratégias de captação. E aí eu entro na federação com essa função inicial, que eu estava ali tentando entender o que é que eu ia fazer. E eu fiquei pouquíssimo tempo, gente. Fiquei fazendo isso um mês e meio. E aí eu vou para a coordenação do Instituto FIEC de Responsabilidade Social, que era o FIRESO. Trabalhar também lado a lado com algo que tinha muito no Sistema S, no Sistema SES-SENAI, que eram as unidades de responsabilidade social corporativa, do SESI. Então, era porta com porta, o Instituto FIEC com a unidade de responsabilidade social do SESI.
E ali na federação eu passei 6 anos. 6 anos nesse universo da responsabilidade social corporativa, captando para o Instituto também, entendendo melhor desse olhar empresarial no tema, né? Exato. Porque, E esse assim, entendimento é eu chego na importante. FIEC com o olhar do terceiro setor, o olhar do governo, né? O olhar internacional, e agora vem a cereja do bolo, que é o olhar empresarial. Então, respondendo, depois de toda essa trajetória, a tua pergunta inicial, hoje eu estou captadora de recursos não só pela minha trajetória, mas por toda essa segurança, que eu acho que isso é uma palavra-chave no mundo da captação, no mundo desse perfil de profissional. A segurança técnica, né? A segurança do assunto, ela veio desse processo, desse histórico da minha De você estar trajetória. em vários setores e olhando a Isso. visão de cada um dentro desse mesmo Isso. ecossistema ali de terceiro setor. Eu costumo dizer que, assim, eu cheguei ao momento que eu queria, que é o triângulo, né? Entender como pensa o terceiro setor, entender como pensa O o governo, governo. entender como pensa as Isso é um empresas. ponto importante, Bia. Você vê que sempre na abertura e tudo que a gente fala de divulgação do podcast, a gente não fala em momento nenhum que é um podcast voltado para a empresa, um podcast voltado para o terceiro setor, porque a gente cuida e trabalha com iniciativas sociais, não importa onde elas estejam, justamente por ter essa capilaridade, né, de conseguir transitar entre empresas e as iniciativas sociais. Eu acho que, de verdade, isso dá um diferencial na forma que a gente enxerga as estratégias de captação, na forma que a gente monta as nossas apresentações, que a gente aborda um eventual patrocinador, na forma que a gente constrói as nossas contrapartidas, que eu já não gosto muito de chamar de contrapartida, geração de valor compartilhado, todos estamos em pé de igualdade nesse processo, mas eu acho que dá essa visão mais completa de como eu trabalho para viabilizar aquilo que precisa acontecer na área social, não importa onde isso esteja. Então, acho que, de fato, essa visão é super importante. E, Raquel, você falando isso, minha gente, chegava cada pedido de patrocínio sem noção. Sem noção. Eu tive nessa cadeira também, sem noção. E assim, a diretoria falava assim, olha, escreve no papel mesmo, o seu parecer. E aí, com o tempo, gente, eu sou cearense, né, claro, a gente tem umas pitadazinhas de humor em certas coisas, eu falava, gente, esquece, sem noção, esquece, sem noção, esquece, sem noção. Porque a gente também deixava o dia a dia mais leve, assim, né? E isso também, ouvindo, claro, todo empresariado, né? Eu ouvi muito, assim, eu participava de reunião, muitas vezes a presidência falava, sobe aqui, participa. E fica só ouvindo. Eu participava das reuniões de pedido de recursos, literalmente. O pessoal chega nas federações da indústria de todo o país, né? Achando que é banco, muitas vezes, né? Eu falo isso para todo mundo. Você tem que ir certeiro, até porque as federações, nem todas elas têm orçamento para isso. Tem algumas que têm os orçamentos de patrocínio, mas hoje a coisa mudou muito da minha época. E muitas vezes eu assistia às reuniões e observava para dar um parecer final para a presidência e como a turma ia despreparada. Sim. A turma ia para um momento de reunião sem mostrar o match que dava, né? A interseção que dava o pedido dela com a causa da federação. Exatamente. Eu tive essa experiência, Bia. Eu, durante muito tempo, estive em instituto empresarial, instituto independente, e depois eu acabei migrando para o segundo setor, Sim. efetivamente, porque eu fui convidada para ajudar a criar uma área de responsabilidade social de uma empresa muito grande, de um grupo internacional e etc. E tinham várias questões ali de obrigatoriedades sociais, inclusive, envolvidas e tudo. E aí, eu vim da captação. Eu já tinha 10 anos ali de captadora. E aí, eu firmei um compromisso comigo mesma, porque eu falei, eu vou atender a todos os captadores que me ligarem, que pedirem reunião, e vou responder a todos os e-mails que eu receber. Ai, Senhor, em respeito ao profissional, em respeito à profissão. Porque eu sabia o quanto era difícil a gente querer, né, ter um interlocutor dentro da empresa para falar e essa pessoa não dá atenção ao que a gente está tentando levar. Entendi. Nem que seja para dizer não. E eu falava, não, eu vou receber a todos. Primeiro mês, segundo mês. No terceiro mês, eu falei, eu não vou ter condição de continuar desse jeito. Porque dois pontos eu acho que foram cruciais para eu realmente reanalisar isso. Primeiro,
pedidos evasivos, né? Então, você recebe 200 e-mails de pedidos de doação por dia, ou por semana, que seja, dependendo do tamanho da empresa. No nosso caso, devia ser por semana. Você tem que ler aquilo tudo, tem que analisar. Aí vinha um ofício que não explica, né, o que é a instituição direito, não explica qual é a iniciativa, e no final uma frase do pedido de doação que era dizer que precisava de alguma ajuda. Aí eu olhava, gente, mas o que significa ajuda? Isso. Né? O que significa alguma ajuda? Entre 100 pedidos, 200 pedidos, eu, que não estou procurando organização, eu vou ter que estudar a organização para entender o que tem alguma aderência com a minha política de investimento social, para aí eu dizer o que eu posso ajudar, descarta, reprovado. Então, isso era um ponto. E o segundo era pedido de reunião, e aí 20 minutos, meia hora, eu sempre dava mais ou menos esse tempo, que eram muitos pedidos e muitas reuniões, e da mesma forma a pessoa vir despreparada, sentar numa mesa e dizer assim, o que você precisa? E aí eu olhava, eu falava, mas eu não pedi a reunião, você pediu a reunião, então o que você tem para me oferecer? Então eu acho que tem essa questão, de fato, da preparação e desse olhar para eu entender aquele potencial patrocinador, investidor, doador, não importa se é pessoa física ou jurídica, para eu direcionar o que eu quero. A pessoa não vai fazer isso por nós. Então acho que ter essa visão da cadeira do patrocinador, mais uma vez, ajuda muito a gente na hora de estruturar, né, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente pede, se relaciona, e até tirar essa ideia da contrapartida, como se colocar marca no site fosse contrapartida, e olhar para o valor compartilhado. O que eu gero, o que eu dou de retorno, né, para aquele que está aportando algum recurso. Mas é a visão do outro lado que dá isso para gente. Mas é interessante porque, assim, como eu te falei, como eu passei pelo terceiro setor, eu entendo várias coisas que acontecem, em termos da forma do pedido, né? Inclusive, algo que tem mudado, que eu acho super importante, porque, assim, a gente tem diferentes níveis e nichos do terceiro setor, Sim, né? De com certeza. profissionalização também, de tamanho, de temas e tudo. Então, por exemplo, muitas vezes tem aquela instituição, ou aquele coletivo, ou aquele grupo, que além de ter uma baixa escolaridade, eles não entendem isso que a gente está falando. Mas a causa, o propósito, o que eles fazem, o impacto é tão grande que essa questão, a gente não leva em conta e o apoio ele chega, porque o impacto é muito grande. E hoje tem várias fontes de financiamento para esse perfil. Então, mas aí é que eu acho importante investir no desenvolvimento institucional. E aí vem a outra questão, o desenvolvimento institucional, que aí eu acho, que eu falo muito para os meus alunos, que eu também dou aula. Uma questão é entender um grupo de 3 senhoras no interior da Amazônia, né, que tem um trabalho comunitário, onde ela está a 7 horas de distância de barco de uma cidade. Outra coisa é você é um grupo, né, uma associação, onde eu tenho 4, 5 pessoas graduadas nesse grupo, nessa associação, e essa associação ainda não consegue se desenvolver. Sim, é isso mesmo. Mas eu acho que até do outro lado, e aí eu tento fazer esse convencimento, né, do outro lado, até porque a gente atua e eu também dou aula para empresas que estão estruturando seu investimento social. De um olhar para esse desenvolvimento institucional, para a gente superar um pouco o olhar só para o projeto. Porque se a gente for olhar só o projeto, a gente não consegue fazer uma organização pequena dessa ter uma perenidade ali de atuação, de sobrevivência dentro da região que ela está. Muitas vezes o recurso vai chegar, daqui a pouco ele vai embora, e a organização vai voltar para a situação anterior sem se desenvolver. Então, acho que a gente tem que melhorar os dois lados, e aí é que está a geração de valor compartilhado. É um ganha-ganha. Raquel, ninguém sai perdendo. Tema dá outro podcast. Sem dúvida. Mas, Bia, me fala uma coisa. Eu queria que você me desse dicas para quem está começando. A Bia, ela atua na ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, onde eu também atuo. Somos liderança de grupos temáticos, a Bia na liderança do grupo de empresas e eu na liderança do grupo de desenvolvimento institucional. Mas a gente se fala muito, né? Muito, a gente troca figurinha, a gente está sempre trocando informações, conteúdos, notícias e percepções.
E ali a gente vê que a gente tem quem está chegando agora. Né? Tanto para gerir uma organização social, quanto tentando chegar na profissão de captador. Então, você vê consultores que têm 1 ano de experiência tentando se profissionalizar ali dentro para seguir uma carreira, por exemplo, na área de consultoria. O que você daria de dica para esses nossos amigos que estão chegando, onde tem mercado, tem muita organização no Brasil, a gente não tem captador suficiente para todo mundo, precisa fortalecer a profissão, mas a gente não tem uma graduação específica para isso. Então, o que você daria de dica, de experiência, de formação, de conteúdo, de leitura, onde essa pessoa pode ir se servindo, né, de conteúdos mesmo para poder se desenvolver como captador? Bom, eu gosto de responder essa pergunta primeiro de forma bem informal. A gente tem umas brincadeiras internas de nós captadores. Captador é signo de terra. Assim, qual o teu signo? Eu sou virgem com ascendente Capricórnio. Tem uma brincadeira interna da gente fazer um censo, porque a maioria dos captadores ou é de touro, virgem ou capricórnio. Primeira questão, a gente começa sempre com essa brincadeira. Eu entendo que não só na captação, mas em qualquer outra profissão que não haja graduação, você tem que realmente se qualificar. É uma obviedade, a gente fala muita obviedade no nosso dia a dia. Mas as pessoas, hoje, elas se qualificam com tweets, né? 140 caracteres, e acha que é isso. E a coisa é muito além. Quando eu coloco aqui para vocês a minha trajetória, e hoje eu consigo sentar numa mesa de negociação com uma certa segurança, é porque eu construí toda uma trajetória, inclusive de formação técnica, Exatamente. de qualificação de ordem técnica, para dar conta desse recado. Então, para você que está chegando agora, qualifique. Se qualifique. Eu fiz curso da Rede Filantropia, fiz os cursos, fui para os festivais da ABCR todo. Tive acho que meu primeiro festival ABCR foi em 2018, uma coisa assim. Então, participava de tudo, né? Eu sei, Raquel, que para muitos, que eu já ouvi isso lá em Fortaleza, de gente que quer começar, a gente tem uma questão aí de custo, né? É caro se qualificar. Algumas coisas, sim, mas a gente tem uma escola aberta do terceiro setor, por exemplo, onde a gente tem cursos gratuitos. E, inclusive, a gente tem curso lá, e são mesmo as pessoas que dão cursos em outros lugares, né? Que aí são um custo mais alto. E isso isso foi um ganho, digamos assim, né? Dos ganhos, entre aspas, da pandemia, é a digitalização, é o aculturamento dos cursos online, né? Então, assim, hoje tem muito mais cursos online do que da época que eu comecei. Com certeza, com então, certeza. Por exemplo, e muitos gente, não vão voltar quando eu para comecei, meu amigo, eu tinha que pagar passagem para vir para São Paulo para fazer o curso. Sim, sem E a dúvida. gente aí fala assim, mas o profissional de captação é um profissional caro. Eu lembro eu e Ivna, que é uma colega também lá do Ceará, a gente falava, é caro, por isso. Então, isso a gente falava antes da pandemia, tá, gente? Mas nem antes, até se a gente pegar, você tá há mais tempo na carreira assim como eu, se você fosse pegar de 10 anos atrás, os cursos estavam ou São Paulo capital ou Rio de Janeiro capital. Então, hoje... E você tinha que ir, e era presencial? Era presencial, online, enfim, não tinha era nada isso de mesmo, aula era online, investimento. era investimento puro. Hoje, você tem uma série de informações, de cursos, workshops, oficinas. O online esse próprio podcast, gente. Sim, tem uma online série tá de democratizando vídeos. muito conteúdo. Então, assim, tem muito conteúdo. Tá? A questão, isso de qualquer área. A gente não é uma sociedade brasileira forjada e formada para ser autodidata. Então, assim, muito do que eu aprendi, vamos lá, trinca os dentes, vamos lá, curso, o que é que eu quero? Isso também leva para outra pauta, que é também um aculturamento de você traçar um panorama de carreira. Eu digo que, assim, eu cheguei, eu não me formei e falei, eu vou ser captadora de recurso, não. Quando eu vi, eu estava captadora de recursos, sem saber. Quando eu vi, eu peço, claro, acabei não contando, eu peço desligamento lá da federação para montar a consultoria,
né? E já vai fazer 7 anos. Olha, parabéns. 7 anos de BG Soluções Sociais. E aí, quando você vê, você está na situação e você se identifica com a profissão. E aí também, ok. E aí você foi buscar o seu caminho E aí eu para fui essa buscar o meu... profissão. Gente, eu fiz, olha, os cursos clássicos de colegas nossos, do Michel. Sabe que do Marcelo eu não fiz? Foi o Gente, é o Michel Freller e Freller e Marcelo Marcelo Straviz. Straviz, Isso, fundadores da BCR, ABCR e que são pessoas que há anos, né, oferecem Isso. formações de carreira e etc. Mas eu diria que, de fato, hoje eu acho que o online democratizou muito o conhecimento, não só por acesso, mas por baratear o custo. Né? Então, você chega em vários lugares, às vezes a gente tem cursos, mesmo quando são pagos, que as inscrições no online são muito simbólicas, são de valores menores, e aí você consegue chegar longe. E eu vou só acrescentar uma coisa, Bia, que para mim eu acho que foi muito importante, porque na época não tinha, né? Na época eu não tinha tantos cursos para... Eu acho que a gente não precisa fazer tudo focado só na captação de recursos. Exato. A gente tem que buscar conhecimento complementar em outras áreas. Então, se você vai captar com indivíduos, não tem um curso específico para isso, vai fazer marketing, vai fazer alguma coisa que tenha a ver com marketing digital hoje em dia, porque isso vai contribuir. Então, quer dizer, a gente tem outras áreas de conhecimento que vão ajudar a gente a se desenvolver na carreira de captador, mesmo quando não tem algo absolutamente voltado só para captação. A gente adapta o conhecimento, né? Exato. E aí, Raquel, quando as pessoas falam, poxa, Bia, você é diferente, porque você sabe que se comunicar, você tem segurança, você sabe isso. Olha a minha trajetória. Então, assim, a comunicação, eu sou graduada com especialização, né? A área Agora, de gestão Bia, foi uma área do mestrado. Então, mas né? agora você está falando de, além de graduação, e principalmente tendo a ver com a sua trajetória, uma questão de vivência. De vivência. Então, ok, estudamos, fizemos vários cursos, tem uma pessoa que está chegando, não importa a formação inicial, porque a gente tem captadores e pessoas do terceiro setor com as formações mais diversas possíveis, né? Você vai ter advogado, você vai ter sociólogo, eu como pedagoga, Bia comunicação, a gente tem administradores, a gente vai ter diversas origens de formação. Mas a pessoa só estudando, e aí é uma opinião minha muito pessoal, eu não acho que dá ainda uma capacidade para chegar numa mesa de negociação. Né? Porque a captação, ela é algo que você tem que ir desenvolvendo a tua habilidade mesmo no dia a dia. Não é só uma questão de eu entender tecnicamente de uma lei, né? Ou de como funciona. Você tem uma coisa que é relacionamento, que é você saber lidar com as pessoas. E principalmente cobrar retorno. Gente, aprender a cobrar retorno das pessoas, recurso, assinatura de contrato, é uma arte. E é interessante, Raquel, que eu ia complementar o meu raciocínio, começar pequeno. Assim, lá no Ceará, a gente tem um grupo de captadores que estão começando pequeno, né? Então, assim, como eu falei, assim, construir uma estratégia de carreira, né? Porque, assim, na captação, gente, eu sou especialista em lei de incentivo, mas tem captação de emenda parlamentar, captação de recursos internacionais, recurso direto de indivíduos. Geração de receita própria. Geração de receita própria, enfim. Tem vários perfis. Isso mesmo. Cheguei agora, eu acho que me identifico com esse nicho de trabalho, tô gostando, independente do que, do teu background. Sim. Cria uma trajetória... Eu oriento. Cria uma trajetória em 2 lados. Qualificação, já que você chegou agora. E iniciar. Comece. Porque, às vezes, também, a gente quer começar perfeito. Quando tá tudo incrível. Tá tudo pronto. Comece. Devagar, mas comece. Exatamente. Muitas vezes, ali, uma instituição de pequeno porte. O pessoal já quer começar numa instituição grande, fazendo tudo, captando e às vezes, se a gente quer amadurecer demais para começar quando estiver no auge, não tem como chegar direto no auge. Vai preenchendo editais, gente. Começa fazendo. Começa com organizações menores que são mais simples. Preenchendo editais, entendendo ali a área comercial. Eu quero citar uma pessoa que muita gente conhece, que também é um dos fundadores da ABCR, que é um pai para mim, né? E que é Ricardo Falcão. Esse eu sei. Sobre a Bia.
E ele também me aconselhava muito. E é uma pessoa que está também há É. muitos anos nessa Ele trajetória foi de um carreira. mentor, assim, acabei não contando, ele foi um mentor nesse sentido. E ele sempre falava, poxa, será que você vai mais para consultoria ou para captação? Não sei, vamos ver. Deixa eu entender, deixa eu me descobrir, né? Então, E aí, eu queria só fazer um ponto. Você trouxe uma coisa importante que eu não sei se quem está assistindo vai pensar nisso. A Bia tem a consultoria dela. sim, Aqui eu tenho a Ideal Social. sim, Nunca houve uma ideia de concorrência, sempre de Não, complementariedade. E exatamente. assim somos com a maioria dos Dos captadores. Dos A gente tem, consultores. dos Tá, consultores, a gente tem o grupo, cada um com as suas empresas, um ajudando o do outro, um trocando informações com o outro. Então, você vê, ela já tinha alguém E gente tinha passando perrengue junto, vale ressaltar, né? que já Gente, atuava se como consultor, mas que Isso. foi seu mentor, né? Te ajudou a desenvolver. A gente tem isso. Tem. De alguma forma ou de outra, a gente tem essa questão de um ajudar o outro sempre, né? E com o Ricardo, claro, tem uma situação aí de vivência pessoal, familiar, que ele era. O Ricardo, eu conto essa história, né? Eu não sabia o que era captação de recursos, e nem. Quando eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, eu não sabia o que era captador, eu sabia que o Ricardo trabalhava com o terceiro setor. Eu conto isso, até conto pra ele, disse, Ricardo, eu fui entender que você era captador Quando você quando se eu fui me reconheceu. reconhecer captadora de recursos, né? Essa história Sim. é muito interessante. Mas eu acho que as pessoas têm que ter hoje a humildade em saber começar. E respirar fundo, vamos lá, vamos começar. Por exemplo, quando eu comecei, gente, eu não comecei logo captadora. Eu continuei pegando aqui na paralela freelancer de comunicação, por exemplo, até me estabilizar Na na captação. captação. Sim, sem dúvida. E muitas vezes a gente tem que fazer Não isso. precisa entrar com os dois pés, assim. Porque, assim, muitas vezes a pessoa se identifica, ai, captador já tem seus 30, 40 anos, tem família, tem filhos, né? Então, constrói quer fazer uma mudança de carreira para captação. Então, constrói essa mudança de carreira de forma sustentável até. Agora eu quero ir mais um pouco à frente no assunto. Tá. Eu vejo que muitas vezes captadores, quando ouvem falar, né, que estão começando a carreira, mas quando ouvem falar da carreira, primeira coisa que já ouviu falar na Sim. vida são as leis de incentivo Sim, as fiscal. leis de incentivo. E é a tua grande área de conhecimento, Isso. é onde você atua muito fortemente, onde você está o tempo todo acompanhando Isso. notícia, informação e etc. Você tem um foco de atuação muito forte e acompanha muito de perto. Como está o cenário hoje? Se a gente pegar primeiro legislações federais, a gente está sempre em ebulição, Sim. tem sempre alguma mudança acontecendo, né? A gente está sempre trocando alguma informação. Mas faz um resumo, até para quem não está acompanhando, como a gente está com esse cenário das leis de incentivo fiscal federal, que se a gente entrar em estadual, municipal, Ixi. isso não acaba hoje. Vamos pela federal primeiro. Bom, como você bem falou, vale para hoje, gente. Muda o tempo todo. Porque muda o tempo todo. Então, hoje, nas leis de incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda, a gente tem, claro, a nossa lei de incentivo à cultura, que voltou a todo... Foi a primeira ano de todas. Primeiro ano de todas, 4% de dedução. Voltou agora com o Ministério da Cultura, né? Essa retomada da cultura voltou com força total. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. E desafiador também para a captação, porque dados do ano passado, né? E até gerou vários burburinhos na imprensa. São mais de 10 mil projetos aprovados nessa gestão, enquanto nas outras gestões a gente tinha uma média de 3, 4 mil projetos aprovados. A concorrência aumenta. Temos aí, acho que já está em 11 mil projetos aprovados nessa altura do campeonato, no dia aqui da gravação. E aí, no total de 16 bilhões em projetos aprovados, já deve estar em 17. Mas a captação do ano passado, a média de captação na Lei Rouanet é 2 bilhões, 2,2. Eu acho que em 2024 a gente pode chegar em 2,7. Tem aí... A gente também coloca as nossas Projeções, apostas na exato. mesa e vamos apostar. Eu acho que com a vinda da Petrobras, das estatais, a gente vai chegar, e se a economia também ajudar, a gente vai chegar aí 2,7, 2,6. Estou nessa torcida, tá bom? Mas é um grande desafio para todos nós captadores. O que é que mudou no cenário, Raquel? E aí lá na BCR, a gente já está trocando figurinhas. Antes,
eu tinha, em média, 1, 2, 3 pessoas, me procurando para captar para a cultura ao mês. Hoje, é O por fluxo, dia. o fluxo É por tá dia. gigantesco. Por dia. E no fim, esses projetos É. aprovados, a gente vai ter a grande maioria que não vai Não vai encontrar o encontrar. recurso e vai ser arquivado. Exatamente. Essa que é a questão. E aí eu depois quero fazer Mas eu quero só uma falar das introdução, outras. só uma introdução depois sobre a questão dessa remuneração e o quanto essa corrida Renda. pode afetar. Isso. Isso vai ser tema para, né, para mais um Outros podcasts. mais um episódio, mas continue então. Então a gente vamos tem a lá. Lei Rouanet que está numa situação ali de que muitos projetos eles vão acabar sendo arquivados porque não vão encontrar o recurso após a aprovação. E eu quero só registrar que é importante, como hoje também ela já é melhor absorvida pelas empresas. Ah, sim. Porque assim, Raquel, vamos lá, só quem pode deduzir para a lei de incentivo fiscal é a empresa tributada no lucro real e pessoas físicas que fazem, né, seu imposto de renda no modo completo. Mas vamos ficar na pessoa jurídica, tá? Então, assim, o meu trabalho, do qual sou muito... Eu falo muito disso na BCR, muita gente me reconhece. Eu tenho um trabalho lá no Nordeste, no Ceará, de frentes. Eu bato na porta daquela empresa que nunca fez uma dedução fiscal. A cultura de doação. Porque uma coisa é você bater numa grande empresa que ela faz Lei Rouanet desde os anos 90. Né? Essa turma aí já está catequizada. A gente tem que abrir novas frentes. E ele entender como é que funciona a lei. E além, hoje em dia, das fake news. Costumo dizer que reunião de primeira reunião, eu literalmente sento com dono de empresa. Aquele dono de empresa raiz. Não tem CEO, entendeu? É dono de empresa raiz, com contador do lado. Quando tem área de marketing, né? Eu abro muito essa frente ali no Nordeste. Que a gente sim tem muitas... Porque, às vezes, saem estatísticas em todas as leis de incentivo. Às vezes, a turma do esporte publica... existe tantas mil empresas de lucro real, mas só 15% se deduzem. Porque essa frente é uma frente pequena. Sim. É uma empresa que está instalada lá no meio do centro-oeste do Ceará. Porque as grandes já fazem, porque isso é verba, enfim, historicamente, verba do marketing, já tem edital, né? A concorrência é grande. Então, assim, abrir essa frente é desafiador. E por abrir essa frente, eu costumo dizer isso lá na BCR também, eu ouço todo tipo de pergunta. Com certeza. Então, assim, eu acabei, isso também me ajudou na minha qualificação, porque quantas vezes eu liguei para os meus colegas da BCR e falei, gente, isso aqui eu não sei responder. Então, assim, hoje, eu já tenho muitas dessas dúvidas registradas, né? Sim, aí você Depois de 7 anos. Você vai então, montando tua isso hoje eu já domino, né? Já questiono muitas vezes. Então, assim, tem a Lei Rouanet, onde a gente realmente, não só para a Lei Rouanet, para todas as leis, a gente precisa abrir novas frentes, esse é um trabalho que eu faço. Esse é o contexto hoje da Lei de Incentivo à Cultura, né, da gente ter um boom de projetos, muita demanda da área de captação, tá certo? Então, vamos deixar aqui. Na Lei de Incentivo ao Esporte, né, a novidade, né, é aprovada em 2022, saiu de 1% para 2%. Eles queriam... complementar ao percentual da cultura. Não, é 2% independente. Eles não se rivalizam. Não, você chega a 6%. Não, exatamente, chega a 6%. Complementar, eles não concorrem. Não concorrem. Exato. Teve uma discussão na Lei do Esporte, porque saiu um parágrafozinho que gerou tanta confusão sobre os 4% em projetos sociais, em áreas. Mas tem que regulamentar. E aí concorre com o artigo 26 da cultura. Mas, assim, tem que regulamentar. Até onde eu sei, no dia de hoje. Não tá tudo parado, então é 2% e acabou. É o que eu falo pro pessoal do esporte, fica nos 2%, não vai querer compartilhar com a cultura, porque vai dar briga. Então fica nos 2%, tenta passar outra lei para 3%, né? Porque assim, cada lei passou no Congresso. Sim, não, e aí tem cada um trâmite lei gigantesco. É independente entre si. Sim. Que isso é a dúvida que eu mais tiro nas empresas. Sim. Cada lei é independente entre si. Cada lei passou no Congresso, cada lei tem seu regulamento. E no caso da cultura é Ministério da Cultura, no caso do esporte é sob o guarda-chuva do Ministério do Esporte. Então, no Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, novidade 2%. E aí a gente tem Fundo da Infância e Fundo do Idoso, né, que é uma legislação nacional, onde são criados os fundos municipais e estaduais, 1% para a infância, 1% para o idoso. A grande novidade é que na cultura foi regulamentada em nível nacional, através de um acordo, aí um trabalho da associação, né? Gente, a BCR fez um trabalho com Conanda de
regulamentação do pagamento captador. Exato. Então, cabe agora, nós, enquanto captadores, trazermos essa resolução do CONANDA para dentro dos fundos municipais e fundos estaduais do direito da criança e do adolescente. E é um trabalho que a gente precisa fazer com o fundo do idoso. A BCR fez com o fundo da infância e da agora a gente tem que adolescência. fazer com o fundo E do aí, idoso. ok, temos lá os fundos de idoso e da infância. E a gente tem as leis, o PRONAS e o PRONON. E ainda tem a lei da reciclagem. Vamos deixar isso por último. Vamos. Então, a gente tem PRONAS e PRONON, que são as duas legislações vinculadas ao Ministério da Saúde. 1% para o PRONAS, 1% para o PRONON. Qual é a novidade? E aí a gente está falando de ajuda oncológica Aí, sim, e pessoas com deficiência. oncológica, programa de atenção à oncologia e programa de atenção à pessoa com deficiência. Há uma boa vontade, promessa até, pelo Ministério, publicamente, de realmente colocar o PRONAS e o PRONON para ser mais efetivo, ter mais projetos aprovados. Inclusive, neste ano de 2023, agora no início do ano, houve uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre PRONAS, PRONON, que isso já demonstra um olhar diferenciado que a gente vai ter do Ministério da Saúde essas duas legislações, tá certo? Então, do PRONAS e do PRONON, hoje o que temos esperamos que haja mais projetos aprovados. Porque o que acontece, né, nos últimos anos? Tivemos anos que não houve projetos aprovados e quando houve, pouquíssimos projetos. Que é uma situação bem diferente das outras leis de incentivo. A gente tinha muito dinheiro na praça e pouco projeto. E aí isso eu acho que é um ponto de atenção quando a gente pensa até em advocacy, né? Sim. Porque, de fato, a Lei Rouanet, ela está muito sedimentada. Ela é uma lei de 1991, foi a primeira, teve um boom, um estouro. Foi ela uma das razões de fomentar a criação de institutos empresariais para gerir o volume enorme de recurso, né, que as empresas passaram a ter disponibilidade para destinar, ao invés de recolher para o imposto e etc. Depois, quando a gente veio com as demais legislações, você vê, cada uma veio diminuindo um pouquinho e perdendo grau de importância, de relevância, percentualmente falando, né, na capacidade de dedução. Mas fato é que, como todas são complementares, a gente chega a 10%. E aí, ao ter uma lei que está enfraquecida, a gente está reduzindo também o volume de recursos que poderia estar chegando para o terceiro setor. É interessante porque tem uma questão, você falou dos 10%, e eu lembrei, só quero registrar isso. A Receita, em evento, já falou que cada lei independente entre si tem vários projetos de lei nessa mesma lógica, então 10, 12, 13% pode chegar a isso. Mas há um entendimento por muitos contadores, em alguns manuais de patrocínio, de teto de 8%. Então, isso também precisa ficar claro, porque às vezes os órgãos, eles se geram conflito. Isso da regulamentação. E você fala assim, deixar as leis mais vulneráveis, estamos em plena reforma tributária, que ela é longa, ela está toda destrinchada, né? E a gente tem que ter uma preocupação, enquanto captadores, né? De como vai se dar essa reforma e quanto isso pode afetar nos cálculos, né? E aí, por último, a reciclagem. Pois é, gente, a Essa reciclagem. ninguém deve saber. Vamos novidade. lá. Foi aprovada uma lei de incentivo à reciclagem. Ponto. Está aprovada em lei, sancionada ainda em 2022. 23, 22. Sendo que, como qualquer outra lei, precisa ser regulamentada. Exatamente. Ela está sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente. Então, até este momento, não temos regulamentação. Regulamentação, pouca informação de como está isso, como essa pauta está sendo tratada dentro do Ministério do Meio Ambiente. Mas é uma lei que tem que estar no radar, a gente tem que acompanhar, Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer de fato com ela. E é uma lei que traz a primeira divisão. Ela compartilha a porcentagem com a lei do esporte. Porque hoje, para a empresa, é muito tranquilo. Ela faz uma tabelazinha lá no caderno, no Excel dela. 4% cultura, eu tenho, sei lá, 1 milhão. 2%, se eu tenho 4% 1 milhão, eu tenho 500 mil. Né? E ela vai fazendo e 1% a 250. o limite dela. Quando chegar na reciclagem, ela compartilhar, ela vai ter que começar a entender essa divisão. Então, assim, há um posicionamento de muitos captadores, assim, aí a gente tem que fazer um trabalho de advocacy também,
de que as leis de incentivos que forem criadas, elas não anulem uma a outra. Exato. Porque aí você vai gerar conflito também. Sim. Então, isso é um trabalho que nos cabe ficar atentos e atentas, né? Tá também acompanhando o Legislativo Nacional, né? As Participar quando pautas, houver participar, consulta pública. está antenado. Exatamente. E aqui também cabe, a BCR, a nossa associação também está antenada a isso, para que a gente possa, inclusive, propor, né, soluções, situações que apareçam e a gente não perder o bonde, como a gente fala, né? Isso. A gente está sendo responsível na hora exata. Porque senão, quando a gente vê, já passou e deu ruim. E aí eu quero aproveitar, porque a Bia é uma representante do nosso Nordeste, com uma atuação forte, não só em Fortaleza, mas para o Sim. interior do Ceará. Você tem uma capilaridade ali grande para o interior, conhece essa região, né? Conhece essa cultura Sim. de captação. E eu queria te perguntar uma coisa. Captação Sul-Sudeste, captação Nordeste. O que você entende que podem ser desafios ou que podem ser forças na hora de captar? Porque, no fim, estamos concorrendo todos pelo mesmo incentivo fiscal, né? Porque ele pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. Então, o que você enxerga dessa regionalidade, que pode ser um ponto muito positivo e ir a favor de uma captação para a gente conseguir chegar no Brasil adentro? E eu acho isso extremamente importante, porque senão a gente só fica onde já está mais desenvolvido e a gente Isso. não desenvolve o resto do país. E o que você acha que ainda é um desafio nessa captação regional? Então, vamos lá. Desafios e forças, né? Isso. Bom, eu vou começar pelas forças. Vamos começar pelo que é bom. Pelo que é bom. Porque quando a gente fala dos desafios, é muita coisa. Eu acho que é uma fortaleza muito grande a genuidade, assim, tem muitos projetos que estão no interior que a gente consegue captar com a indústria local para gerar esse valor compartilhado, né? Tem projetos no interior que tem uma fonte, principalmente na cultura, na cultura isso está mais estabelecido, tá certo? Mas nas outras áreas, a gente consegue captar muito através da causa e do propósito da falta de acesso. Então, por exemplo, tem regiões que não tem nada. A gente sabe. Então, assim, a primeira escolinha de futebol profissional vai ser desse projeto incentivado. E aí a questão de ter essa falta de acesso, ela acaba sendo uma fortaleza de argumento para chegar lá. Isso, né? Então, assim, a gente tem aquele perfil de patrocínio que quer ir para os confins do Brasil, né? Onde não há nada, onde a gente tem baixo IDH, onde a gente tem as estatísticas sociais e educacionais baixas, né? Conforme meta de cada área. E a gente também tem as indústrias próximas que querem apoiar projetos nos seus territórios, né? Que esse hoje é o meu maior nicho de trabalho enquanto captadora. Eu venho para São Paulo para mostrar o que tem lá no Ceará e trazer esse recurso para lá, como eu trabalho com as empresas locais do estado, com projetos locais, para aporte em projetos, deixar o dinheiro no território. No território. Né? Ou seja, você acaba atuando de alguma forma para ajudar a desenvolver Isso. também essas empresas locais para fazer o patrocínio se ainda não fazem e conectar com o próprio território para esse desenvolvimento local. Tem um projeto que é o meu maior desafio, né? Todo ano é muito desafiador captar para ele, que é o Festival do Inhamuns. Inhamuns está numa região que o pessoal fala assim para mim, tá 7, 8 horas de carro de Fortaleza. Fala, Bia, a empresa tem que entender que aqui, muitas vezes, a gente tem crianças e adolescentes e idosos, porque o adulto jovem não tem nada para ele aqui. O interior do Brasil, e aí não falo só do Nordeste, mas do grande Brasil, interior raiz, interior com menos de 100 mil habitantes, né? A única coisa que ele tem é um bar e um paredão de som no fim de semana. Isso mesmo. E o açude, se não tá na praia, né? Quem é cidade de praia tem a praia ali. Mas é o paredão de som e o bar. E ficam as motos transitando entre cidades perto para tentar ir para um forró, uma vaquejada, alguma coisa assim. Isso do Nordeste, né? Então, falta muita opção.
Então, quando você tem um projeto que a gente mostra esse contexto, a gente consegue E tocar a aí, causa. e Isso é você uma tem um viés fortaleza social e tem muito um viés importante, social. não só cultural. Que eu vou chegar já lá nos nossos propósitos e É, causas. Então, tem isso, que isso eu vejo, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, que eu já vou trazer um pedaço do desafio. Qual é o meu desafio nesses projetos? Para grandes patrocínios, ele está no território que não é de interesse. Não é exato. interesse de marketing, não é E é um interesse de maior território. desafio de todos. E sim, é meu maior desafio. Então, assim, hoje, eu falo muito isso até nos ministérios. Não me vem com esse papo de que não tem projeto bom. Projeto profissional. Não me vem. Não me vem. Não me vem. Assim, acabou. A gente tem excelentes projetos de cunho profissional. Tem projeto que já faz cálculo de emissão de CO2, reciclagem, tem equipe de comunicação toda profissional. Eu sempre falo, gente, no que tange do administrativo, eu não falo da causa, assim, da entrega, né, da arte. Mas eu falo que tudo está sendo entregue, feito em nível profissional. Então, não me venha com projeto, é porque não tem projeto bom. Toda vez que fala projeto bom, é no nível administrativo. Eu digo, não vem mais com esse papo pra cima de mim aqui no Ceará, não. A gente tem muito projeto bom. É ter o dinheiro que o interesse dele não casa Do com o negócio, território. exatamente. Então, assim, isso é uma pauta. O maior desafio, realmente... Aí vem outro desafio interessante. Além de casar o território, né? O marketing vê aquele território com baixa aderência. Sem dúvida. Entendeu? Mas aí a gente mostra, aí vem outra ação que cresceu com o ISD, que é uma pauta nossa também, que são os institutos sociais. E aí hoje, quando a gente tem um instituto social também dialogando nesse processo, a gente consegue sensibilizar. E aí, Bia, assim, é uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que ainda deve ser uma preocupação muito forte. Não só da área de captação, mas pensar em como viabilizar as iniciativas sociais. A gente nunca pode se apoiar em uma fonte só de recursos. Nossa, a descentralização das fontes de captação. A gente captação. precisa falar mais disso. A gente precisa realmente mostrar para as organizações que uma estratégia adequada de captação, ela tem que visar uma diversificação de fontes, porque senão ela não é sustentável a longo prazo. A gente vai conseguir, talvez, convencer com muita dificuldade e outros não vão ser convencidos. Então, eu acho que essas regiões precisam receber aportes, elas precisam de recursos para viabilizar iniciativas sociais, mas talvez precise mais diversificações de fontes do que outras que estão no eixo Rio-São Paulo, que tem mais facilidade de acesso a recursos. Raquel, a gente tem alguns fatos, assim. É fato. A gente tem em muitas instituições do Nordeste, a gente já tem as chamadas Big Kings, as bigs instituições. Essas já estão no nível aqui de profissionalização. Eu atendo uma que tem sede em Pernambuco, que tem toda uma estruturação de área comercial, ela está no interior de Pernambuco, e ela tem uma ramificação no Ceará. Então, assim, ela já tem um plano de marketing há muito tempo, comunicação. Então, assim, as grandes estão organizadas. E são essas grandes que estão com esses grandes projetos, que têm essa dificuldade de captação também. E a gente tem, era aquilo que a gente estava falando anteriormente aqui no podcast, a gente tem as pequenininhas, as médias, e nessa diversificação de fonte de recurso, o que está surgindo são fontes de recursos para esse perfil, que isso é muito bacana. Isso é muito bom. Então, assim, por exemplo, eu sou especialista em lei de incentivo. Aí, às vezes, as instituições me procuram com desafios. Eu falo, isso aqui não é lei de incentivo. Isso aqui talvez seja para emenda parlamentar. Isso aqui talvez seja um jantar. Né, os jantares de arrecadação, os eventos de arrecadação, ou captação com o indivíduo. É como você avaliar o que cabe melhor para você. Agora, eu acho que é um desafio nacional, e aí a gente vê os ministérios também agora, principalmente da cultura, nessa frente de qualificação do norte do país, centro-oeste, nordeste, de qualificação de gestão, pensar também essa área comercial, né? E assim, é interessante falar a palavra área comercial, porque você também pegou isso que eu sei. Que antes a gente não podia falar, né? Exatamente. Área comercial nas ONGs. Gente, isso é coisa dos anos 2000. Tinha toda essa... Na cultura, então, se você falasse... Não, mas eu acho que tem ainda tem um pouquinho, tem um pouco de resistência, mas assim, mudou. É um fato, mudou. Então, eu acho que hoje as pessoas
A gente sempre falava isso na cultura. Não adianta ser o faz tudo. Se você quer crescer, você tem que ter gestão. Seja na sua associação, seja na sua produtora. Eu costumo dizer que a turma do esporte está chegando nesse patamar também como está a turma da cultura hoje. As instituições ligadas aos fundos de direito da infância e do idoso, como elas buscam outras certificações, tem outros tipos, muitas delas têm convênio, tem outras fontes de recurso, elas também já estão em outro patamar. Principalmente da infância, sempre vai ter algum convênio. Muita gente se tirou SEBAS, certificou como OCIP, então assim, tem instituições que estão em outro patamar E depois do advento do Miroski, né, a vinda do nosso marco regulatório, tem instituições que estão bem mais organizadas nesse perfil administrativo. Mas, sim, ainda tem muita gente que precisa trilhar essa caminhada. E aí, Bia, a gente está chegando no final do tempo, só que eu queria te fazer a pergunta mais polêmica de todas. A mais polêmica, qual será? Justamente para você não ter tempo de falar tudo, porque isso eu já tinha dado um spoiler aqui para Bia. A gente quer trazer como um tema específico de outro episódio do podcast para a gente só discutir essa questão sobre vários pontos de vista. Remuneração do captador de recursos. Eu já puxei esse assunto com outros convidados. Lógico que a gente sabe que o captador, é importante a organização ter uma pessoa remunerada, fixa, com remuneração fixa, que pode ser mais comissão ou uma bonificação e etc. Então, a gente tratou um pouco desse assunto. Mas a gente tem um assunto que sempre gera dúvida e que, não só dúvida, mas eu acho que a gente tem gerado polêmica sobre ele também, que é a remuneração do profissional que capta projeto incentivado. Como ela deve acontecer para ela estar correta, né? Para ela ser ética, para ela estar correta dentro de todas as legislações, para você desenvolver um trabalho de uma maneira que você fortaleça os captadores e as organizações. Então, conta um pouco a questão de remuneração do profissional que capta projetos incentivados. A remuneração do profissional que capta projetos incentivados tem que estar de acordo com as leis. E nas leis, principalmente da cultura e do esporte, tem muito claro. A remuneração é para o captador que trabalha para a instituição. Ponto. Existem, nas instituições que têm a área comercial, muitas têm o captador CLT. Sim. E aí, muitas têm acordo com esse captador, já que pagam salário, muitas dão gratificação, né? Para que se tenha um objetivo ali. Então, você pode ter CLT, vale dizer que a gente já tem o nosso CBO, então você pode contratar... Como captador na carteira de trabalho, tá? E também tem que muitas consultorias trabalham, contratam uma consultoria, e essa consultoria trabalha ou sobre condição de FII mensal, porque, gente, essa é a grande questão. Assim, o FII mensal é um recurso que você paga ali simbólico todo mês para que a pessoa possa trabalhar, porque é custo tem custo todo custo dia. De transporte, Exatamente. Enfim, vários outros custos. Então, a pessoa paga o FII e depois pode receber a porcentagem, comissionar conforme a lei. E descontar, enfim, cada um pode. O que não pode, Raquel, e tem que deixar isso muito claro aqui para todo mundo que está assistindo, é o seguinte: é você pagar o custo de captação, pagar um serviço que está sendo feito à empresa patrocinadora. E muita instituição não sabe que isso é ilegal. Muita empresa não sabe que isso é ilegal. E muita empresa não sabe que isso é ilegal. Está lá. E na lei do esporte, sempre falo, a lei do esporte está mais dura. Tem penalidade, as duas têm a penalidade de suspensão de incentivo, mas na lei do esporte tem multa em 2 vezes o valor do patrocínio à empresa. Então, assim, o que é isso? Vamos explicar só agora pouco tem que melhor. Explicar. É a consultoria que oferece um serviço para a empresa que detém o recurso de patrocínio para ajudá-la a selecionar projetos que são alinhados à política dela de patrocínio, de investimento social privado, mas não cobram da empresa nenhum valor por isso. E assim que ela escolhe os projetos selecionados, ela cobra dos projetos o percentual que na Lei Rouanet é até 10%. É até, gente. Tem gente que negocia de 5%, que negociam sempre o teto 4%, quando acontece isso, né? E aí cobra
daquele que foi selecionado e que não contratou o seu serviço. Essa é a prática que você está falando. Também. Porque, assim, vamos exemplificar. Tem várias formas de haver vantagem financeira indevida, que é essa nomenclatura dada a essa cobrança indevida, tá? A gente no país tem uma lei anticorrupção, tá? Que baliza as diretrizes do que é corrupção. Então, o patrocinador não pode ter nenhuma vantagem financeira sobre aquele projeto. As ditas, entre aspas, vantagens que ele tem, está posta em lei. A aplicação da sua marca nas peças de comunicação, no caso da cultura, por exemplo, direito a tantas vagas, enfim, acessos no teatro que ele está patrocinando, cortesias, né? Tem várias outras formas que está na lei escrita que a empresa pode Que são permitidas, acessar e estão são definidos permitidas. em lei. O que não pode, também está na lei, é a empresa se beneficiar financeiramente disso. Mas, Bia, eu nunca devolvi dinheiro para a empresa. Isso no passado acontecia e ainda acontece um pouco. Mas hoje a forma está mais sutil. Eu costumo dizer que está mais gourmetizada. É uma expressão que eu gosto de usar. Da seguinte forma: tem um trabalho que ele é legítimo, a gente tem que registrar que ele é legítimo, quando feito de forma correta, que muitas empresas não têm uma área para cuidar disso, e aí terceirizam a área de gestão de patrocínio. Ok, terceiriza, contrata uma consultoria. E é o que a gente tem feito e paga, e tem vários colegas fazendo, é super legítimo, é mercado. Exatamente. A gente super incentiva as empresas. Para fazer estratégia. Então a gente vai, desenvolve, faz todo o processo seletivo. Gente, é um trabalho super legítimo. E a gente é remunerado pela empresa contratante. Remunerado pela empresa contratante. Exatamente. O que acontece para ser irregular é essa remuneração não ser feita pelo patrocinador, ser repassada para o projeto social. É isso. Gente, é simples, é dinheiro público. Você não paga uma ação privada para o patrocinador. Você contratou um serviço que te beneficia diretamente e unicamente e arruma uma forma de remunerar esse serviço com um recurso que vem do incentivo fiscal, que é um recurso público. Então, por exemplo, rapidamente, já que a gente está encerrando, você acessou uma empresa, sei lá, pelo diretor, conheceu a pessoa de comunicação, teve uma reunião, ela gostou do seu projeto. Adorei seu projeto, fulana. Então, quem cuida da nossa gestão de patrocínio é Cicrano. Aí você vai lá para um Meets, para um Zoom com o Cicrano, e ele fala, tem que mandar esse documento, mandar aquele outro, preencher esse formulário, beleza. E eu só queria registrar que a gente cobra 10%. Fala, oi? Quem é você na fila do pão? Você não trabalha para mim, você trabalha para a empresa? Então, quem tem que lhe pagar é a empresa. Então, gente, se você estiver pagando esse recurso, ou 10%, ou 5%, ou 4%, que esse gestor do patrocínio, ou também tem a seguinte forma mais sutil, que é assim, você... Essa situação lhe coloca também numa obrigação de assinar contrato com essa instituição, com esse gestor, com essa empresa de gestão de patrocínio, que é a segunda forma que eu vou explicar. Então, assim, nunca tem que pagar uma consultoria que está prestando um serviço à empresa. Essa consultoria não é do seu time. Você não pode pagar para ser selecionado num processo seletivo. Você paga quem é do seu time. Se você me contratou para ser sua captadora, eu sentei com você, eu briguei com você, eu elogiei você, a gente discutiu, a gente chorou, a gente montou estratégia, voltou várias vezes o PowerPoint, o vídeo institucional, a gente sentou, a gente montou e a gente foi a campo, juntos. Então, assim, quando você se deparar nessa situação, se você topar, você está fazendo parte você entra de uma apropriação você é conivente com a corrupção. Ponto. A segunda forma que a gente já acontece há bastante tempo é quando você manda o projeto para a empresa, tem a reunião, ele fala, tem que preencher um formulário tal. Cadastrar. E naquele cadastro tem uma obrigação de você assinar um contrato com um terceiro, que você também nunca viu na vida, não conhece. E aí, numa letrinha bem pequenininha lá no final, tem dizendo, você vai pagar 5%, 10%, não importa o percentual. E assim, aqui em São Paulo, gente, porque eu não sou daqui, eu falo que aqui, às vezes, as coisas são descabidas, tem até 20%, 15%, que é uma prática da publicidade. Publicidade raiz, né? Sim.
Então, essa é uma forma também que você tem que estar dentro e falar, eu não Atento. aceito. Mas o que é que acontece? Na BCR, teve a carta de 2019 falando dessas práticas indevidas. Essa carta Que vai foi ser uma análise atualizada. jurídica, Isso, né, analisando todas as legislações envolvidas e que isso, poderiam interferir na regulamentação dessa prática, e houve um posicionamento ali. isso. Essa carta vai ser atualizada. Não sei se quando for ao ar já está atualizada lá. Se tiver, tem a A informação gente ali. marca. Mas as duas leis principais do país, Lei da Cultura e Lei do Esporte, estão coibindo essa prática. Isso já surtiu um efeito. Muitas empresas falaram, vem cá, eu estou em risco e não sabia? Sim, meu amor, você está em Sim. risco de corrupção e você não sabia. Aliás, você está praticando corrupção e não sabia. Então, como essa prática ela é antiga, e porque assim, a gente tem nas coisas na vida, né? Às vezes tem que esperar alguém de uma hierarquia X falar que isso é errado para chamar a atenção da empresa, né? E, por outro lado, a instituição fala, poxa, mas essa empresa é tão séria, é uma empresa nacional, é multinacional, como é que ela está me propondo algo que é ilegal? Eu já Sim, discuti muitas com a vezes a INGES empresa não isso tem assim, essa clareza, não? mas Bia, ela é uma Não super conhece a empresa. legislação. É isso mesmo. Digo, porque o negócio é tão sutil que ela está fazendo parte de uma situação que o setor de compliance não entende. E aí, só para encerrar, Raquel, hoje a nossa consultoria faz parte do Pacto Global, a BG Soluções Sociais. Isso aí. Dentro do Pacto Global, eu estou no eixo anticorrupção. Tinha que ser o seu Tinha eixo. que ser o meu eixo, né? Tinha que ser o seu ser, eixo. gente. E eu estou abismada como esse tema é desconhecido lá dentro. Mas Dentro pela turma desconhecido do mesmo. compliance. A Entendeu? gente atende empresas para ajudar a desenvolver as estratégias sociais, a agenda social e, em muitas medidas, chegando até o investimento social. A gente leva sempre essa informação para os clientes aqui da Ideal Social. Sempre esse assunto é desconhecido. E só para terminar, você deve estar pensando, nossa, o que é que eu faço? Se eu me deparar nessa situação, a orientação geral de nós captadores é você mandar um e-mail para a ouvidoria da empresa, né? Porque muitas vezes Sinalizando a situação. sinalizando a situação, muitas vezes a empresa não está ciente, né? Isso é tão sutil, gente, porque as coisas estão ficando muito como é que fala? São tantas entrelinhas que todo mundo quer arranjar jeitinho para tudo. E assim, na minha opinião, Raquel, isso é uma opinião muito forte. Eu sou muito conhecida no mercado por ser legalista, e sou mesmo. Eu tenho uma régua ética muito lá em cima. Muita gente me conhece e me procura por isso. Fala, Bia, eu tenho que fechar com você porque eu sei que você é a mais chata. E ó, a mais chata de Mas jurídico, precisa de régua ter ética. isso para se Falo, manter, precisa ter. você quer vir para mim? Eu sou cri-cri, é preto mesmo, branco no branco. Tem que ser assim. E eu tenho essa régua e eu falo, desde quando é certo pagar com dinheiro público No serviço no privado. serviço privado? É isso. Sabe, o certo é o certo, o errado é o errado. Bia, para finalizar, você tem uma causa social sua, pessoal, que você diz, essa aqui eu me engajo porque é a causa minha, pessoal, que eu acredito? Olha, a causa que a gente tem transversal em todos os projetos que a gente abraça é a educação. Né? Assim, muitas vezes eu falo assim, eu não te trago para o meu portfólio porque esse projeto não é do nosso viés. Assim, a gente tem esse viés muito social e muito educativo em todas as leis de incentivo que a gente representa, os portfólios que a gente tem. Tipo, na lei do esporte, escolinhas. Sim. Então, muita escolinha. Na lei da cultura, 70%, 80% tem o viés educacional ali na instituição, ou Na no forma de festival, metodologia. e alguma questão, né? Nos fundos da infância, sim. E no fundo do idoso, é mais complexo. A gente tem um educativo muito forte, que é a inclusão digital da pessoa idosa, que é a educação digital, mas a gente também atende lar de idosos, porque é onde se tem também mais projeto na lei. Então, a educação na BG, ela é transversal. Na pessoa física da Bia Gurgel, a fome ainda é uma causa muito forte. É aquela causa que, assim, é onde eu coloco meu dinheiro, pessoa física, entendeu? A gente ainda Onde tem um você quadro... se sensibiliza e quer ajudar. Não, a gente ainda tem um quadro de fome muito grande. Então, assim, né?
Que Não bom. tem como não fugir disso E é muito ainda. bom que a gente tenha essa conexão bem diversificada, né? Cada É, convidado que eu tô trazendo aqui, ele acaba se conectando com um tema diferente e isso faz a gente ter uma diversidade maior de recursos para as instituições, para os projetos, para o desenvolvimento institucional. Então é isso mesmo, muito bom. Ai, gente, Bia, passou muito obrigada. rápido, Foi, tem obrigada. A tanto gente tem assunto. muito assunto, muito papo, É, passou mas a gente rápido. ainda vai fazer mais um sobre esse último tema mais polêmico. Mas queria te agradecer. A Eu que Bia tá por agradeço. uma passagem aqui em São Paulo. A gente aproveitou para fazer uma agenda aqui no tempo dela para a gente conseguir incluir e deu certo. Que bom. Obrigada. Gente, eu que agradeço. Convido a todos e a todas a seguir a BCR também, né? Tem muita informação lá, já que a gente falou tanto Tem de um festival vindo aí. qualificação do captador, da captadora. Tem um festival que é dia 1, 2 e 3 de julho, não é isso? Aqui em São Paulo. E o Brasil precisa de captadores e captadoras, assim, cada vez mais as instituições estão se profissionalizando e assim como você tem a área jurídica, a área contábil, a área de comunicação, Exatamente. tem que ter a área de captação de recursos. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Raquel.